já estás aqui. Eu sei que vais continuar conosco até o final desta reunião, Pai, em nome de Cristo Jesus. Os que trouxeram Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo de número 6. Hoje o nosso tema é portas abertas. Eu sei que todos nós almejamos que uma porta se abra. Não chegamos apenas aqui porque amamos a Deus. Não chegamos aqui porque temos apenas agradecimentos a fazer-lhe, não. Viemos aqui porque queremos que portas se abram. E eu sei que nesse processo muitos desistiram já no caminho. Mas eu louvo a Deus por sua vida. Você tem sido insistente. Você tem sido insistente. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo de número 6. Eu vou ler alguns versículos. Começa desta maneira: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Sente. Portas abertas. Portas abertas sempre vai significar para o cristão vitória. Sempre significará cumprimento de promessas de Deus. Quando nós lemos alguns versículos da palavra do Senhor, em particular aqueles que nos falam de promessas, o nosso coração se enche de alegria, porque nós entendemos que todas as promessas que foram feitas por Deus, no tempo certo vão se cumprir. No livro de Números 19, 23, diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. No livro de Deuteronômio nós lemos ali que se nós atentarmos para a palavra do Senhor, todas as bênçãos virão e nos alcançarão. São promessas como essa que fazem com que o nosso coração se fortaleça em Deus. Mas o que muitos de nós não sabemos é que entre a promessa e a confirmação dela existe um tempo determinado. E este tempo não está no poder do homem, não é o homem que determina. Por maior que seja a fé do homem, por maior que seja a sua crença, ele não pode nem adiantar e nem retroceder o que Deus já planejou para ele ou para ela. Existe um tempo determinado por Deus. Nós lemos alguma coisa semelhante a isso em Eclesiastes 3, que diz que há tempo para tudo debaixo do sol. Então, onde o sol nasce, ali há tempo determinado para tudo. Diz que há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. Há tempo de espalhar e tempo de juntar o que se espalhou. E é exatamente sobre este período de tempo que Deus trata com o homem. Mas é este período de tempo que muitas das vezes não é compreendido e entendido por muitos de nós. Consequência
desacreditamos nas promessas de Deus para a nossa vida. E nós lemos um texto de muita importância para a igreja na face da terra. Quem escreveu isto foi Pedro. Mas vamos entender um pouco quem era Pedro. Pedro era um pescador. E como tal, ele era acostumado a lidar com as dificuldades do dia a dia. E Jesus um dia o chamou para trocar de profissão. Ele deixaria de ser pescador de peixes e passaria a ser pescador de homens. E passou por um período aprendendo diretamente com Jesus. Pedro foi aquele homem que certa vez Jesus reuniu com seus discípulos e perguntou: o que dizem os homens a respeito de mim? O que dizem eles a respeito de quem eu sou? E uns se levantaram e disseram: dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias e algum dos profetas. Pedro levantou-se e disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus olhou a Pedro e disse: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pedro era este homem. Pedro também foi aquele que, quando Jesus falou que seria levado morto para ser morto, Pedro disse: não te faças ou te deixes fazer tal mal, e foi repreendido por Jesus. Então eu venho entender que Pedro era uma pessoa igualmente a mim e a você, que temos momentos de altos e baixos, que chegamos na igreja um período de tempo e tudo para nós é motivo de alegria, mas há outros momentos na nossa vida que tudo nos deixa triste. É quando as nossas promessas aparentemente não se cumprem, é quando a nossa fé parece não ser honrada por Deus, é quando aquilo que nós almejamos e acreditamos e a nossa fé está ali, que Deus vai fazer, não acontece. Mas o que fazer quando isto se manifesta na minha vida? Porque saber isto na vida de alguém é muito fácil. E quando isto acontece na minha vida, na sua vida, como lidar com esta situação? Vamos ouvir alguma coisa daquilo que Deus tem para nos falar esta noite. Pedro, depois de amadurecer, escreve em 2 cartas. E na sua primeira carta, particularmente neste versículo 6, ele começa e diz assim: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Uma coisa interessante neste versículo é que ele começa falando sobre humilhação e termina falando de exaltação. Mas o mais lindo é que ele diz que eu devo estar humilhado ou humilhar-me debaixo da poderosa mão de Deus. Não é qualquer humilhação, não é qualquer dependência. A palavra humilhação, ela é mal compreendida nos dias de hoje. Mas neste texto, a palavra humilhação significa depender unicamente, exclusivamente de quem? De Deus. Pedro está dizendo desta maneira: olha, dependam unicamente do agir. Quando se fala de mão, se fala de obras, daquilo que se faz com a mão. Pedro está dizendo: dependam única e exclusivamente do agir de Deus, porque no tempo certo Deus vai exaltar. Eu descubro outra coisa interessante ao ler este versículo. Eu descubro que existe o tempo do homem e o tempo de Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado com muito carinho e diga: existe o seu tempo e o tempo de Deus. Eu não conheço ninguém que tenha dobrado o joelho agora doente e tenha dito: Deus me cura amanhã. Eu não conheço ninguém que tenha dobrado o joelho agora desempregado e diga: Senhor, me abre uma porta daqui com 1 ano. Mas todas as vezes que dobramos o joelho dentro de uma situação, nós oramos: Senhor, opera agora. Senhor, abre-nos a porta agora. Senhor, nos cure agora. Senhor, liberte agora. A esposa que tem um marido que não é crente não diz: Senhor, salva o meu marido amanhã. Ela diz: salva o meu marido agora. Este é o tempo do homem, o tempo do agora.
Mas a Bíblia nos ensina que assim como o céu está elevado da terra, assim são os caminhos do Senhor, muito mais sublimes do que o caminho do homem. O homem só vê o que está aqui, Deus vê o que está além daquilo que o homem consegue ver. E exatamente no tempo do homem, em que Deus começa a moldar o caráter do homem, aquilo que nós chamamos de demora, Deus não chama de demora, Ele diz, é amadurecimento, são tempos de experiências. O que para muitos se torna, Senhor, não aguento mais, Deus está dizendo, eu estou te ensinando um pouco mais. No momento em que Deus fez a promessa, até Ele cumprir, existe o tempo de espera. E o tempo de espera, diga, é do homem. Novamente, é do homem. Por que do homem? Porque Deus não espera. Deus, quando quer agir, age, faz, realiza, opera, cumpre, determina e faz. Mas um homem não, ele tem que esperar. E não é porque Deus gosta de ver o homem sofrer, não. Deus não tem prazer nem no sofrimento do ímpio, muito mais no sofrimento do justo. Mas Deus sabe que o homem se abre quando as coisas estão difíceis. Deus sabe que o homem se entrega quando as coisas estão além da sua capacidade. Aí Pedro vem e diz para mim, para você, que estamos passando momentos como esse, de portas fechadas. Deus vem através de Pedro dizer, está fechado, humilha-te debaixo da poderosa mão de Deus, porque no tempo certo Deus te exaltará. Você sabe o que Deus está dizendo? Chora mais um pouco, confia mais um pouco, espera mais um pouco. O dia do amanhã não nos pertence, pertence a Deus. E no dia do amanhã é o dia de Deus. O nosso dia é o hoje, é o agora. Vamos aprender com o que Deus está fazendo. Está difícil, eu sei que está para mim, deve estar para você. Mas mesmo assim, ainda que eu não possa, a minha fé tem que me levar a crer que ainda que eu não possa, Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode. Tempo do homem. Tempo do homem. O tempo do homem é o tempo da chamada. É quando Deus o chama. O tempo do homem é o momento que Deus o separa para algo especial. É quando Deus o chama para viver uma dimensão diferente dos demais. O tempo do homem é quando Deus, havendo feito a promessa, começa a trabalhar para cumpri-la. Você quer ver exemplos? Vou lhe dar um bem simples que você já conhece. Quando Deus chama Abraão, chama-o no capítulo de número 12 de Gênesis. E a ordem de Abraão era uma ordem explícita. Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que tu ainda não sabes, mas eu te mostrarei. Abraão não sabia o lugar, mas ele acreditava naquele que o havia chamado. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 minutos, mas eu acredito naquele que me chamou. Você deve acreditar naquele que lhe chamou. Não sabemos o que vai acontecer daqui para o final da reunião, mas uma coisa nós sabemos, que aquele que nos chamou é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Deus chama Abraão, e do dia em que Deus o chamou e cumpriu a promessa, passaram-se 25 anos, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero lhe falar sobre um momento especial na vida de Abraão. Quando Deus chama Abraão, Abraão sai e leva o seu sobrinho Ló. E com o passar do tempo começa a haver uma discussão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Abraão então chama o seu sobrinho e diz, olha, para que não haja briga entre os meus e os teus pastores, escolhe para onde tu queres ir. E diz-nos a Bíblia que Ló olhou para as campinas do Jordão e viu ali florida, pastos verdejantes e escolheu. Existe uma lei muito antiga chamada lei de Hammurabi. Nesta lei está determinado que o novo não escolhe onde existe um velho. Repita comigo. O novo não escolhe onde existe um velho.
Pela lei de Hammurabi, que é uma lei respeitada pelos judeus nos dias de hoje, Ló não podia escolher. Ló não podia tomar a iniciativa. Mas Abraão conhecia exatamente o Deus que ele servia. Ele sabia que as terras do Jordão eram terra boa de plantação, mas as campinas de Canaã ainda não eram terras estéreis. A Bíblia diz que era difícil de plantar. O original diz que era difícil de plantar e de colher. Abraão poderia ter escolhido, mas ele acreditava e confiava em Deus. Quando ele vai para a terra e cava o primeiro poço e consegue água, a Bíblia diz: e cavou Abraão e encontrou água. Por que a Bíblia relata isso? Porque ainda não havia nenhum homem conseguido encontrar água naquelas terras duras. Abraão começou a fazer o que ninguém havia feito até então. Ele conseguiu tirar água de onde a terra era apenas pedra, pedregulho. Ele foi e cavou, e lá nesta terra, difícil de plantar e de colher, Deus chama Abraão e diz: conta as estrelas do céu, conta a areia do mar. Abraão disse: não posso, pois assim será a tua descendência. O que Deus estava dizendo a Abraão? Em uma terra que ninguém acredita que podia produzir, eu te dei água, e na esterilidade da tua mulher Sara, eu te prometo um filho. Você sabe o que Deus estava dizendo? Ainda que para os olhos humanos esteja impossível, Deus sempre continuará dizendo: eu posso fazer. Tem um irmão no seu lado, olhe para ele e diga: você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus. Aleluia. 25 anos depois, Deus concede a Sara um filho, e o filho nasce, dá-se o nome de Isaque, e o restante da história você conhece. Mas no período de 25 anos, Deus provou Abraão dia após dia. Quando Deus chama Abraão, tem 75. Quando Deus confirma, ele tem quase 100 anos de idade. Quando o filho nasce, ele tem 100 anos de idade. Você sabe o que Deus estava dizendo quando Sara pega aquela criança no braço e diz: eu sou o único capaz de da velhice do homem lhe trazer vida. Da esterilidade de um útero morto eu posso dar vida. Quando Deus quer fazer, não há nada que possa impedir. Quando o tempo de Deus exaltar o homem chega, não há nada na face da terra capaz de impedir o que Deus quer fazer. Aí Deus usa Pedro e diz: ei, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhai-vos, porque no tempo certo Deus te exaltará. Eu vou lhe dar o processo de espera, de confirmação e de recebimento. O homem, quando passa as suas lutas, você passa, eu passo, nós passamos, todos que estamos aqui, pelo menos uma vez na vida já passamos aquela luta que parece para nós seria a última da nossa vida, mas Deus nos deu vitória. Mas olha o processo. Quando a luta começa, dobramos o joelho pedindo a Deus força para suportar. No decorrer da luta, dobramos o joelho para falarmos que não aguentamos mais. Passado o tempo, não percebemos mais o peso no nosso ombro, e a gente vai levando. Quando nós nos deparamos, a vitória veio. Dobramos o joelho para dizer: Senhor, agradeço-te pela vitória que me deste quando eu pensei que não poderia mais. Este é o processo. Primeiro, você confia em Deus. Depois, você para de acreditar na sua capacidade. Terceiro, Deus passa sobre você a mão e você esquece do que estava passando. Quarto, Deus te traz a lembrança, o teu sofrimento, e logo em seguida te dá vitória. Quinto, você chega diante de Deus e diz: Senhor, obrigado por tudo que eu passei e pela vitória que o Senhor me deu. Mas escute o que eu vou lhe dizer, preste atenção. O médico da especialidade de cirurgião cardíaco, tudo que ele aprendeu ele não quer usar para ele mesmo. Ele nunca vai querer se operar do coração. Os anos que ele estudou para ajudar outra pessoa. A vida do crente é assim mesmo. Tudo que você passa hoje,
Tudo que você passa agora, tudo que você vai passar amanhã, vai se converter em experiência, para que alguém no futuro, pela mesma luta que você está vivendo, pensando que não vai aguentar, Deus encaminhará esta pessoa a você, e eu tenho certeza, ela vai olhar e vai dizer: eu não aguento mais. Você vai perguntar o motivo, ela vai lhe contar, o seu sorriso virá de orelha a orelha, e Deus vai dizer: foi para este momento que eu te preparei, foi para esta hora que eu te fiz passar por tudo aquilo lá atrás. O que você está vivendo hoje, Deus vai converter. O sofrimento que você vive hoje, Deus vai converter em experiência, para levantar alguém amanhã que estará caído. Você sabe o que está acontecendo na tua vida? Deus está investindo em você. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: Deus está investindo em você. Deus está investindo em você. Aleluia. Compreende por que está passando por tanta luta agora? Compreende porque não tem sido fácil para você? Não é que Deus tenha te abandonado, não é porque Deus não tem um plano na tua vida, muito pelo contrário, é porque Ele te ama, é porque Ele tem algo glorioso na tua vida, Ele está amadurecendo a sua vida. Mas pastor, por quê? Porque Deus não usa meninos. Deus não usa meninos, mas pastor, Deus usou Davi, não era menino, era um menino revestido do Espírito Santo. Sabe o que é interessante nas horas da luta? Eu tenho vários versículos para falar, mas eu quero me prender neste. Na hora da luta, não qualquer luta, aquela luta, aquela que você parece que não vai aguentar. Eu vou lhe dizer o que é interessante. É que um dos primeiros sentimentos que toma o nosso coração é o sentimento de abandono. Parece que estamos sozinhos. Nos tornamos incompreensíveis pelas pessoas. Ninguém consegue compreender o que estamos passando. Aí me vem na mente uma história muito simples. Você sabe como purifica a prata? Alguém já teve a oportunidade de saber como é que se purifica a prata? Pois deixa eu lhe falar. O homem que purifica a prata, ele é chamado de ourives. E ele senta bem em frente ao fogo, superaquecido. E com material metálico ele segura a prata, que ainda não está pura, bem no centro do fogo. E ele começa a virar a prata de um lado para o outro. Os seus olhos estão atentos àquela prata. Não pode passar da temperatura senão estraga. Não pode ser menos senão não purifica. Então os seus olhos têm que estar lá. Quando que ele percebe que a prata está pronta, purificada? É quando ele tira ela de lá e consegue ver a face dele refletida naquela prata. O que eu posso aprender com isso? A Bíblia diz que como prata nós somos purificados no fogo, como ouro 7 vezes mais. E nesses momentos em que a incompreensão toma o nosso coração e parece-nos que estamos sós, Deus está sentado diante da fornalha da nossa vida, nos virando de um lado para o outro. A sua atenção é tão grande sobre nós, porque nós não podemos passar do ponto. Se sairmos antes, nos tornamos meninos. Se passarmos do ponto, nos tornamos soberbos, achando que sabemos mais do que todo mundo. Então Deus fica ali virando. Deus fica virando de um lado para o outro. E quando está pronto, Ele tira. E a primeira coisa que Ele vê na prata que Ele acabou de purificar é a sua face. Você sabe que Deus faz conosco depois de sermos provados? Ele reflete a imagem dEle através de nós. As pessoas olham para nós e conseguem ver a imagem de Deus. Você não é belo assim pelo penteado do seu cabelo, nem cheiroso pelo perfume que passa. É porque as lutas estão te moldando, e cada dia que passa você se parece mais com aquele que te chamou. Eu acredito que Deus está tirando ou esclarecendo algumas dúvidas esta noite.
E Pedro fala sobre isso, que no meu tempo eu devo me humilhar, depender única e exclusivamente de Deus. Porque no tempo certo, é o tempo de Deus, Ele vai me exaltar. Então espere um pouquinho mais. Espere um pouquinho mais, vai acontecer, não se preocupe, Deus não é mentiroso. Vai passar o tempo em que vai chegar a hora dele te tirar do centro do fogo. Você vai sair, não se preocupe, você vai sair daí. E quando você sair daí, que o mundo se prepare para um grande homem, uma grande mulher que será forjado por Deus no fogo da provação. Mas enquanto isso, versículo de número 7, Pedro vem e diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você pode ficar de pé por um momento, deixa que o sangue corra no seu sangue, deixa que o sangue corra na sua veia, na verdade. Fique de pé por um momento só, se você puder. Se não puder, eu compreendo. Lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando Elias profetiza para Acabe, ele diz que não choveria sobre a terra, e não choveu. 3 anos e meio de muita seca e necessidade em Israel. Mas onde estava Elias? Enquanto todo Israel padecia fome, onde estava Elias? No arroio de Zerete. O que Elias estava fazendo ali no arroio de Zerete? Primeiro, obedecendo uma ordem divina. A ordem foi: vai e esconde-te no arroio de Zerete. Foi só o que Deus falou. Elias foi. Passou o primeiro dia, na manhã do dia seguinte, ele percebe um corvo trazendo a ele pão e carne, e ele se alimentava e bebia da água do arroio. Ao passar este tempo, o arroio secou. Deus diz a ele: vai à cidade de Serepta, e ali eu já tenho ordenado a uma viúva que cuide de ti. Enquanto todo Israel padecia, Deus estava cuidando de Elias. O mundo inteiro pode estar de pernas para o ar, mas os que confiam em Deus estão no arroio de Zerete, estão em Sarepta. Os que confiam em Deus estão debaixo dos cuidados dele. O salmista, com essas clãs brancas, olha para Israel e disse: já fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigando pão. Olha para o irmão que está ao teu lado com cara e diz: por que está tão preocupado? Lança a tua preocupação sobre Ele, porque Ele tem cuidado de ti. Lhe dá uma palavra e sei que posso lhe fazer isto. Confie em Deus, ainda que esteja difícil, ainda que ninguém entenda ou compreenda, porque Ele tem cuidado de você. Eu sei que é difícil, eu sei que é, mas Ele tem cuidado. Ei, lance a sua preocupação sobre Ele. Não lance sobre profetas e profetisas. Não espere ouvir uma palavra profética. Não espere receber uma revelação. Confie apenas que Ele tem cuidado de você. Deus não precisa descer esta noite para profetizar a você, não. Deus não precisa vir tremer este chão, não. Ele apenas está dizendo: ei, lança a tua ansiedade sobre mim, porque eu tenho cuidado de ti. Às vezes as pessoas não conseguem compreender por que nós somos assim.
O mundo aí fora não entende por que nós somos assim. O cristão é o único povo na face da terra que pode estar tudo mal com ele, mas se perguntar, ele diz, está uma bênção. Mas você sabe por quê? Porque segundo lemos aqui no versículo 7, ele lança a ansiedade dele sobre o Senhor, porque o Senhor cuida dele. Diz o salmista, confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, e o mais tudo Ele fará. Pega a mão do irmão que está ao teu lado, pega com autoridade, pega com a mão de quem tem autoridade e diz, não te preocupa, Deus cuida de você. Não te preocupa, Deus cuida de você. Não te preocupa, Deus cuida de você. Já falou? Agora pode profetizar sobre ela se quiser. Coloque sobre ele, sobre ela a mão e diga, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Deus tem uma palavra para você esta noite. Ele tem cuidado de você. Segure a mão de novo, não solte e nem sente, eu vou terminar. No versículo de número 9, eu vou pular o 8. O 8 fala de sobriedade, ser sóbrio. Ser sóbrio significa saber o que faz e onde faz. No versículo 9, Pedro diz assim, ao qual resistir na fé. Resistir quem? Resistir ao diabo na fé. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos espalhados no mundo todo. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga, você não é o único. Às vezes nós achamos que somos os únicos a sofrer. Não, e isto está acontecendo na nossa irmandade espalhada no mundo inteiro. Você quer ter vitória? Resista ao diabo firme na fé. Vou lhe dar uma palavra de Deus agora. No versículo anterior diz que o diabo anda ao nosso derredor bramando como se fosse um leão. Mas ele não é leão. É nós que imaginamos ouvir o rugido de um leão, que na verdade ele é gato. Leão só tem um. Leão só existe um. E a respeito dele disse João, o leão da tribo de Judá. Quando João tem a visão do Apocalipse no capítulo 6, ele vê um livro fechado e diz a Bíblia, com 7 selos. E João chora, por quê? Porque ninguém podia abrir o livro e desatar os selos. A história da humanidade estava ali. E pelo que havia escrito ali, a humanidade estava perdida. E quando João chorava, o personagem vem a ele e diz, para de chorar, não choras mais, guarda as tuas lágrimas, enxuga teus olhos. João diz por quê? Porque está ali, olha, está ali aquele que morreu, mas está vivo. Ele venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Você sabe o que o anjo estava dizendo? Ele venceu para mudar a tua história. Ele venceu para escrever uma nova. Segura firme aí, segura firme. Olha no olho e diz, Deus está escrevendo uma nova história hoje. Deus está escrevendo, Deus está escrevendo, Deus está escrevendo, Deus está escrevendo. E ele continua dizendo, no versículo 10, eu quero terminar agora. Ele revela uma coisa gloriosa para a igreja. No versículo 10 ele diz, ei, o Deus de toda graça, diga comigo, toda graça. Aí ele fala que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, diga comigo, eterna glória. E continua dizendo, depois de haver sofrido um pouco, diga um pouco,
um pouco. Aí ele vai e diz: Ele mesmo, Deus, não é o homem que vai te exaltar, não é o homem que vai te fortalecer, não é o homem que vai te aperfeiçoar. Ele diz: Ele, Deus, vos aperfeiçoará, Ele te confirmará, Ele te fortificará e Ele te fortalecerá. Eu prometi que eu ia terminar e vou terminar agora. A Bíblia diz que Deus nos chamou à sua glória total, eterna, a graça total, a glória eterna. Mas ele abre um parênteses e diz: mas o sofrimento é só um pouco. Diz para o irmão que está do teu lado: é só um pouco, já vai terminar, já vai terminar. Agora olhe nos olhos dele e diga: o favor imerecido, a graça é total. Diga: a graça é total. Deus não fica devendo para ninguém, Deus não deve para ninguém, Deus não deve para ninguém. Paulo escreve a sua carta à igreja Coríntia e diz: não veio sobre vós provação que não seja humana. Você sabe o que Paulo estava dizendo? Se Deus te prova, sabe o quanto você aguenta. Se Deus te prova, sabe o que você aguenta. Aí ele termina dizendo: pelo contrário, juntamente com a provação, Deus te dará o livramento para que tu possas suportar. Está difícil, está, mas Deus te dará o livramento. Tiago vem e arremata dizendo: bem-aventurado o homem que passa por muitas tribulações, porque depois de aprovado, ele receberá a coroa da glória eterna. Segura a mão do teu irmão aí, segura a mão dele em nome de Cristo Jesus. O sofrimento é pouco, a glória é eterna e a graça é total. Você sabe o que é graça? Favor imerecido, aquilo que nenhum de nós merecíamos, foi o que Deus fez por nós, e isso não vem de nós, é dom de Deus, foi Deus que deu. Agora eu termino. A Bíblia diz, no livro de Jó 5:17 até o versículo 27, diz: bem-aventurado, mais do que feliz, mais do que alegre, bem-aventurado é o homem a quem Deus prova. Você sabe por quê? Porque quando Deus prova, quem trata é Deus, não é o homem. Quando Deus prova, é Deus que vai lá e trata. Quando Deus prova, é Ele que vai lá e cura. Vou terminar dizendo o seguinte: a tua vida está na mão de Deus, e na hora em que Ele se levantar e ordenar a tua bênção, não haverá ninguém nesta terra, não haverá ninguém debaixo dela e ninguém sobre ela que impedirá o que Deus tem para a tua vida. Fecha os teus olhos por um momento. Fecha os teus olhos. Cadê o irmão que cantou ainda há pouco? Ainda está aí? Cadê aquele querido irmão que cantou? É a segunda vez que eu venho aqui, é por 2 vezes que eu o vejo cantar. E eu gostaria, se ele estiver aí, que venha aqui. Se não estiver, que uma outra pessoa venha aqui e cante, que possa adorar o Senhor, que cante o hino que nós cantamos ainda há pouco. Enquanto cantamos o hino, eu quero orar por você, eu quero ministrar sobre a sua vida, eu quero profetizar hoje, que o tempo de Deus chegou para você. Diz a Bíblia em Isaías 10:27, que hoje diz Deus, que tirarei do teu ombro o jugo e quebrarei do teu pescoço o fardo, pela unção que será derramada. Deus está derramando uma unção que quebra jugo. Deus está derramando uma unção que tira o fardo. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Nós estamos aqui, Senhor, e o nosso propósito é um só. E se você quiser deixar o seu lugar, sentir a necessidade de deixar o seu lugar e vir aqui à frente, eu terei prazer em receber.
você quiser deixar o seu lugar, sentir no seu coração o desejo de vir até aqui, eu teria o prazer de receber você. Venha ao altar de Deus. Dizem sobre mim, não pode se frustrar. Feche os seus olhos, você que veio à frente. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele tem cuidado de você. Os teus momentos de incompreensão vão chegar ao fim, não se preocupe. Os teus momentos de solidão vão chegar ao fim, eu te prometo isso. Os teus olhos verão um outro horizonte. O teu coração sentirá um outro sentimento, e este sentimento é de paz, é de refrigério, é de regozijo. E o único peso que você vai carregar sobre você é o peso da glória de Deus. E Deus já está trabalhando esta noite aqui. Deus está tratando com corações. Deus está tratando com almas feridas e coração feridos. Se você pudesse imaginar o que Deus tem preparado para você. E há momentos interessantes na nossa vida. São aqueles momentos em que parece que Deus não nos vê. Aí Deus vem numa hora dessa e diz: ainda que exista milhões e milhões, os meus olhos te contemplam. E é muito mais do que pensamos ou imaginamos. Vai além da nossa compreensão, do nosso entendimento. É algo tão sobrenatural que não há como explicar com palavras humanas. Não há como se fazer entender o que Deus tem para a nossa vida. Não há. Não há como fazer compreender aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida. E são coisas que jamais entenderemos, pois a nossa mente não consegue alcançar a plenitude daquilo que Deus tem. É nessas horas que Deus vem e diz assim, bem próximo dos nossos ouvidos e no nosso coração: não somos tão pequenos como pensamos que somos, capazes como acreditamos que somos. Não somos tão sem valor como achamos que somos. Não, não somos. Quando a incompreensão toma conta do nosso coração e a luta parece que vai de uma vez por todas nos tragar, parece que vai, aí Deus vem e diz assim mesmo: eu já estou andando sobre as águas, eu já estou acalmando o vento e a tempestade. Não te preocupa. Não te preocupa, porque os teus momentos de incompreensão chegaram ao fim. Deus se levanta para esclarecer sobre a tua vida. E não importa que as pessoas não saibam do que passamos ou o que está no nosso coração, não importa. O que importa é que Deus sabe exatamente o que se passa no íntimo do nosso coração. Aqueles momentos que estamos sozinhos e a nossa mente se eleva ao trono da glória de Deus, e sem palavras nós falamos com Deus e perguntamos coisas que só Ele pode responder, porque só Ele pode ouvir, porque a palavra não sai da nossa boca. Aí Deus vem com muito carinho e diz: não te preocupa, o teu tempo está chegando. Não há como fugir da realidade de Deus. Não há como fugir da realidade de Deus, porque são coisas que Deus quer fazer.
Não é apenas ele poder, ele quer também fazer. E é exatamente por ele querer fazer que ele vem. Mas ele vem com muito carinho, ele vem com muita tranquilidade. E ele diz, como disse para Abraão: eu sei e conheço o desejo do teu coração, Abraão. E os anjos perguntaram a Abraão: onde está Sara, a tua mulher? E Abraão disse: Sara está na cozinha, dentro da tenda. E aqueles anjos disseram: no ano que vem voltaremos, e Sara terá no seu colo uma criança. Sara ouve e ri, porque dizia ela: como poderei eu ter filho já tendo passado do tempo e a minha idade avançada? A situação não era apenas gerar uma criança. O que Deus queria mostrar é que podia fazer o que o homem não pode fazer. O maior milagre não foi Sara ter uma criança, foi o útero dela suportar por 9 meses uma criança. Nascer foi natural. Não é o que Deus faz, mas como Ele faz. E Deus peleja na causa. Deus entra na batalha. É como se eu estivesse ouvindo o Espírito de Deus que tomou a vida do profeta para falar com Josafá e dizer: Josafá, já foi tua esta peleja, agora não é mais. Esta peleja foi tua até o momento em que tu te propuseste a orar e a jejuar. Agora já é minha, Josafá. Aí Deus disse a Josafá assim: amanhã, Josafá, tu não terás que pelejar. Tu terás apenas que colocar sacerdotes adiante do povo. Não é com armas, é com louvor. Mas sabe o que eu ouço Deus dizendo agora, neste exato momento? Deus colocará um cântico de vitória nos teus lábios. Deus te dará línguas inauditas e te fará cantar. Porque o mar está furioso, as águas estão totalmente, furiosamente batendo contra o barco. E Deus não vai andar sobre as águas, não vai. Mas Ele vai te dar força para andar sobre ela. Eu vejo Deus tomando por tuas mãos. Eu vejo Deus falando claramente esta noite, dizendo fortemente: o outro lado está a um passo dos teus pés. Deus fala com você esta noite. Apenas confia, pois o que está dentro do teu coração Deus esquadrinha. O que está na tua mente como projeto Deus realizará. E aquilo que para as pessoas pode parecer difícil, Deus vem e diz: não te preocupa, sou eu que faço. Eu ministro sobre a tua vida esta noite a vitória de Deus. Eu ministro sobre a tua vida o que de melhor Deus pode fazer. Então sinta-se uma mulher vitoriosa esta noite. Nós estamos aqui, Senhor, e o nosso desejo, Deus, é como o desejo do salmista: ficarmos na tua presença. E eu ministro sobre esses que aqui vieram, ó Deus, e que de uma forma diferente o Senhor tem falado com eles através de tua palavra. E eu te glorifico, porque enquanto muitos se desesperam de um lado para o outro, Senhor, os teus filhos estão aqui ouvindo a tua palavra e crendo no poder que o Senhor tem para realizar milagres. Então eu ministro, Senhor, esta noite portas abertas. Todos os que vieram aqui, Senhor, crendo, pois a tua palavra diz que se crermos receberemos. Então estão crendo. E eu ministro, Senhor, portas abertas esta noite. Não portas pequenas, portas grandes, Senhor. Eu ministro milagres esta noite, ó Deus. Eu ministro curas divinas.
Eu ministro, Senhor, restauração de vidas e lares esta noite. Eu ministro, Senhor, a tua bênção sobre a tua igreja. Que a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia repouse sobre todos. Quanto a nós, Senhor, só te agradecemos porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Em Cristo Jesus, Senhor, nós te damos graça, porque cremos que a vitória é nossa. Nós já te agradecemos. Abraça a pessoa que está ao seu lado para terminarmos. Dê um abraço nela. Abrace ela, dê um abraço nela. Dê um abraço nela. Abrace. Abrace ela. Abrace a pessoa que está ao seu lado. Quando você chegar lá no banco que você está sentado, abrace a pessoa que está lá também. Chegue lá e dê um abraço de vitória nela. Levante se estiver sentada. Se ela estiver sentada, pegue pela mão dela, levante. Dê um abraço de vitória nela em nome de Jesus. Você pode voltar para o seu lugar feliz e abençoado em Cristo Jesus.